Meus amigos, vamos acompanhar esse vídeo aqui, tá sensacional. Vamos ver a mídia aí, tendo aí um choque de realidade do que vai acontecer no Brasil. O Brasil está prestes a quebrar, o desgoverno Lula está gastando de forma desenfreada e o Brasil vai entrar em colapso. Vamos acompanhar aí, temos um dos, se diz jornalista aí, mas derruba a narrativa de todo mundo, mostrando o descontrole desse desgoverno Lula, que está quebrando as estatais brasileiras que davam lucro no governo Bolsonaro, agora são prejuízo e está gastando desenfreadamente mais do que o Brasil vem arrecadando. Vamos acompanhar. Olha só esse trechinho aqui que eu vou separar para você. Se tem pouca poupança, o crédito acaba ficando mais caro e a gente tem o governo, que é um sugador de poupança. O governo precisa de muito dinheiro para financiar o seu déficit, para refinanciar a sua dívida e o volume de poupança, de recursos disponível para financiamento, que já é pequeno, se torna ainda menor porque o governo tem um problema na área fiscal. Consequentemente, atacar o juro é algo que você pode fazer do ponto de vista político, mas você precisa trabalhar em fatores estruturantes. Quais são os elementos que fazem a taxa de juros no Brasil ser tão alta? Por que a Selic tem que ser tão alta? Por que um presidente do Banco Central e diretores do Banco Central escolhidos pelo próprio presidente Lula mantém a taxa Selic num patamar tão alto? Esse tipo de discussão é algo que a gente pode fazer e pode fazer de forma madura. É claro que juros mais baixos seriam melhores para a economia brasileira, mas meus amigos, vemos aí esse trechinho, dá para ver aí como o Brasil está encaminhando para um colapso financeiro e isso vai acontecer agora em 2026, em pleno desgoverno. Lula já está desesperado, atacando aí o Banco Central, que está a taxa aí de 15% da Selic, porque se diminuir vai estourar a inflação brasileira. Eu já convido a direita brasileira, você que é de direita, já curte esse vídeo aqui, deixa seu like que é importante, não custa nada, se inscreva no canal se você não for inscrito e vamos acompanhar esse vídeo que está sensacional. De manter a Selic em 15% ao ano e disse que considera a atual taxa um problema. Foi numa entrevista à TV Liberal, que é afiliada da TV Globo no Pará. Vamos ver. Eu vou dizer, ontem foi aprovado no Congresso Nacional a isenção do imposto de renda até R$5.000. É importante lembrar que desde que eu entrei, a gente vem todo ano reajustando a tabela do imposto de renda, porque quando a gente não reajusta, vai aumentando o teu pagamento. Então a gente reajusta até lá. Então, agora nós já consagramos, foi primeiro para quem ganha 2 salários mínimos, depois para quem ganhava um pouco mais, e agora até R$5.000, e também quem ganha até 7 mil e pouco vai ter um desconto. Sabe, essa é uma coisa maravilhosa. É a maior massa salarial, é a maior renda do trabalhador nesse país. A inflação está em 5%, com viés de cair cada vez mais. Nós temos um problema que a taxa de juros que está alta e nós vamos ter que cuidar para que ela baixe um pouco mais. Porque a gente precisa ter consciência de que inflação baixa, juro baixo significa crescimento, significa geração de emprego, significa melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro e disso eu não abro mão. Daniel. Pois é, essa de criticar a taxa de juros alta é papel do presidente quando ele quer projetar uma determinada imagem política. O fato é que a gente está falando de um Banco Central que está remando sozinho no controle da inflação. Você tem problemas na área fiscal que ainda não foram resolvidos, não foram equacionados, e existem motivos estruturais para o Brasil ter juros elevados. Isso é sempre importante a gente observar. O juro, ele é reflexo, ele não é exatamente a causa principal. O Brasil tem um grande volume de crédito direcionado, ou seja, um volume de crédito que é blindado parcialmente ou totalmente ao efeito da Selic. O Brasil é campeão mundial em crédito direcionado. Com isso, o Banco Central tem que aumentar mais o juro para que o impacto sobre a parte do crédito que não é direcionado compense o restante. Além disso, a gente está falando de um Brasil que tem níveis de poupança muito baixos, ou seja, você tem pouco dinheiro para disponibilizar na forma de crédito, e se tem pouca poupança, o crédito acaba ficando mais caro. E a gente tem o governo, que é um sugador de poupança. O governo precisa de muito dinheiro para financiar o seu déficit, para refinanciar a sua dívida, e o volume de poupança, de recursos disponível para financiamento, que já é pequeno, se torna ainda menor porque o governo tem um problema na área fiscal. Consequentemente, atacar o juro é algo que você pode fazer do ponto de vista político, mas você precisa trabalhar em fatores estruturais.
estruturantes. Quais são os elementos que fazem a taxa de juros no Brasil ser tão alta? Por que a Selic tem que ser tão alta? Por que um presidente do Banco Central e diretores do Banco Central escolhidos pelo próprio presidente Lula mantêm a taxa Selic num patamar tão alto? Esse tipo de discussão é algo que a gente pode fazer e pode fazer de forma madura. É claro que juros mais baixos seriam melhores para a economia brasileira, mas juros mais baixos, sem pressionar a inflação, dentro de uma economia estruturalmente mais organizada, não adianta simplesmente baixar o juro na marretada, porque isso vai desorganizar por outro lado e vai criar outros problemas, eventualmente até mais graves. Eu queria, Daniel fez a análise técnica, eu queria fazer uma análise mais política, né, em relação às declarações do presidente da República. Primeiro, ele falou espontaneamente de juros, né? Me parece que a pergunta envolvia o desempenho da economia, ele enumerou os bons resultados de emprego, de crescimento, de renda, e aí falou, o nosso problema são os juros muito altos. Mas repara que essa crítica ao juro alto é recorrente a uma característica do Lula, do discurso político do Lula. No entanto, o tom dessa vez foi muito diferente. Embora ele aponte, né, que os juros estão altos e que a gente precisa derrubar, porque isso é sinônimo de crescimento, ele não fez uma referência direta ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, nome e por ele indicado, diferentemente do que costumava fazer em relação a Roberto Campos Neto, né, inclusive com críticas e, em alguns momentos, com ataques diretos, né, a Roberto Campos Neto, mencionando nome, sobrenome, se referindo como cidadão, indivíduo, algo assim. Então, ele fez uma defesa política da queda de juros, mas num conteúdo muito menos crítico do que habitualmente Lula costumava fazer quando o presidente não era, ou a diretoria, né, não era predominantemente indicada por ele. Eu notei essa mudança de tom. E é um pouco o que o Haddad fez outro dia, que também criticou os juros, e o próprio Galípolo comentou, não, que bom que a gente pode ter essa crítica, esse diálogo. Então tem uma tolerância à crítica à política monetária sem que ela resvale para ataques pessoais, como acontecia anteriormente. Não, foi muito... Você tem razão, foram ataques a Campos Neto, né? Não foram críticas. Então não era Campos Neto o problema, né, Valdo? Boa tarde para você mais uma vez, meu amigo. Nunca foi, né, André? Nunca foi, mas o PT, o presidente Lula, precisava encontrar a quem apontar o dedo, num momento, inclusive, que a economia não estava bem, que as coisas não estavam caminhando do jeito que o presidente Lula queria, estava demorando a dar uma resposta ali na área econômica, e ele resolveu escolher Roberto Campos Neto como seu inimigo número 1, em vários momentos, fazendo críticas pessoais, na minha opinião, desonestas, sabendo que lá dentro já estava Gabriel Galípolo, não só Gabriel Galípolo, como outros diretores indicados pelo atual presidente, e que a estratégia do final do antes da saída de Campos Neto, final do ano passado, foi tudo combinado entre Galípolo e Campos Neto. Não foi uma decisão de Campos Neto, foi uma decisão da diretoria em que os dois, Galípolo e Campos Neto, traçaram o rumo que eles iam fazer, dar 3 aumentos de 1%, 1 ponto percentual na taxa de juros, fazer um aperto ali, um choque de credibilidade, até para facilitar o trabalho de Galípolo no início do ano. Todo mundo achou que a inflação, que a taxa de juros ia cair, só que o cenário econômico piorou, a inflação passou a subir, principalmente de alimentos, depois veio Trump, aí mudou tudo e a gente sabe o que aconteceu. Então, Lula agora adota um outro tom, mas embutido está uma pressãozinha. Qual a pressão? O governo gostaria que o Banco Central começasse a cortar os juros no final deste ano. E até agora o Banco Central tem mandado sinais, pode mudar a partir da alteração aí do cenário econômico, mas o Banco Central está indicando que só no ano que vem, neste ano não. E dentro do governo tem gente querendo que seja agora em dezembro. Andréia. Você, Dapi.
É curioso que, por razões diversas, agora um novo amigo, um novo relacionamento químico do presidente Lula também tenha se notabilizado por bater no Banco Central americano por questão de taxa de juros, tentando tirar uma conselheira na justiça e não conseguindo. Agora até há um viés de queda assim, que pode facilitar. As razões são diferentes. Mas o Estado americano, é bom lembrar também, gasta dinheiro para burro, né? Ele é riquíssimo, mas ele gasta dinheiro para burro. Daqui a pouco a gente vai falar de shutdown. Gasta muito dinheiro e precisa dessa alimentação. Daí pensar em taxar isso, taxar aquilo. Só que ele acha que ele está taxando os exportadores estrangeiros. Ele está taxando os importadores americanos. Então tem um beabá de política econômica ali que passa-se por cima em nome de um propósito de exposição política, de uma narrativa. Você falou do ministro Haddad, eu lembrei que ele disse também recentemente que ele espera que os juros comecem a cair em algum momento. Qual que é a expectativa, Daniel? Essa expectativa realmente existe, até porque você tem tido um processo de acomodação da inflação no Brasil. E a gente tem tido também alguns elementos que têm ajudado, em particular o preço dos alimentos, que tem agora tido um comportamento um pouco mais tranquilo. É claro que é sempre difícil prever quando é que o juro vai começar a cair, se ainda é esse ano ou se ficaria para o início do ano que vem. Mas todas as apostas sinalizam que durante o ano de 2026, que é um ano de corrida eleitoral, a taxa de juros vai estar num processo gradual de queda, em função dessa acomodação da inflação, em função dessa ancoragem da inflação que tem sido feita durante esse período onde a Selic tem sido mantida no patamar bastante elevado. É o manual tradicional do Banco Central, quer dizer, você aumenta a taxa Selic, a economia desaquece um pouco, você acaba tendo impactos positivos também sobre o câmbio, o juro mais alto atrai dólares, o preço do dólar tende a cair um pouco mais, o que ajuda a inflação a se comportar de maneira mais controlada, e quando a inflação está convergindo para a meta, que no caso do Brasil é de 3% ao ano, você tem espaço para gradualmente reduzir a taxa Selic. É muito interessante esse paralelo em relação aos Estados Unidos, porque o governo Trump tem avançado sobre a autonomia do Banco Central, inclusive ameaçado de demissão o próprio presidente do Banco Central, e recentemente houve ali uma tentativa mal sucedida de demissão de uma das diretoras do Banco Central, algo que foi brecado pela Justiça dos Estados Unidos. Então, nesse caso em particular, você teve ali um freio e onde foi colocado, olha, o presidente não tem poder para demitir uma diretora do Fed, e no caso do Fed, os mandatos são de 14 anos. Quer dizer, então você acaba tendo um processo super longo, onde o presidente, durante um mandato, só tem direito de escolher 2 diretores do Fed. É um processo muito mais gradual até do que no próprio Brasil, onde durante um mandato presidencial, o presidente pode trocar todos os diretores do Banco Central. É gradual, não são todos de uma vez, mas ele pode trocar todos. Essa autonomia me parece saudável. No Brasil, ela tem contribuído para um ambiente de política monetária mais previsível. Nos Estados Unidos também, que sempre foram um referencial nesse sentido, embora no atual momento a autonomia do Banco Central dos Estados Unidos esteja sob ataque. Me chama a atenção, falando dos Estados Unidos, que os Estados Unidos se tornaram um fator de instabilidade, coisa que eles não eram. Né? Meus amigos, acompanhamos aí tudo que está acontecendo no Brasil e também o que vai acontecer no Brasil muito breve. É muito triste o que vai acontecer. Vai colapsar a nossa economia. O governo não vai conseguir mais cumprir as suas obrigações. Por que o Lula está buscando aí pressionar o Banco Central, que é uma instituição independente? São indicados, claro, pelo presidente, mas é uma instituição independente que tem que fazer um estudo, um preparo para diminuir a taxa Selic ou aumentar ou manter. E por que o Lula quer que diminua? Porque o governo federal está pegando empréstimo atrás de empréstimo para pagar dívidas e juros dessas dívidas. Então ele quer, de certa maneira, se livrar aí da irresponsabilidade que estão fazendo durante esses anos, que é pegando dinheiro
cada vez mais emprestado e os juros estão altíssimos. Em vez do cidadão comum, pessoa física como eu e você, ter uma ajuda financeira, um aporte financeiro, quem está pegando esse dinheiro é o próprio governo. Então, os juros está ficando cada vez mais competitivo. E como o governo não está deixando mais créditos para essas pessoas comuns, igual eu e você, estão pegando a maioria dos créditos aí disponível nos bancos, em todos os locais, para pagar somente as dívidas e o juro dessas dívidas. Eles estão fazendo dívidas bilionárias em todos os setores. Então, os juros precisa estar nesse patamar, infelizmente, nesse patamar, porque temos um governo irresponsável. É isso que acontece. Galera, é muito importante você que nos acompanha deixar aqui o seu like, não custa nada. Você que quer ajudar um canal de direita, deixa aqui o seu like, faça. Se você está assistindo o vídeo e não é inscrito, se inscreva no canal para você acompanhar todos os vídeos. Se deixa o sininho aqui, ó, tem um sininho aqui, você vai ativar ele. Quando a gente postar o vídeo, você já vai ser notificado. Isso é importante para você ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal, beleza? E tamo junto e até o próximo vídeo.